UNITA defende a revisão da Constituição e a implementação das autarquias como forma de combater a pobreza em Angola. É isso aí, minha família. É aí onde, muitos afirmam que a UNITA será obrigada a aceitar alguns pontos do MPLA. A UNITA quer autarquia. A UNITA quer revisão na Constituição da República. O GLO também quer aumentar mandatos para ele. Então, se a UNITA quer aquilo, o MPLA também quer isso, aquilo. Então, devem equilibrar a balança para chegarem num acordo. Agora, será que a UNITA vai abdicar das coisas que acredita que podem melhorar o país para acabar com uma revisão constitucional? A UNITA quer, mas o MPLA vai fazer jogo duro, vai querer alguma coisa em troca. Então, como é que será, minha família? Aí está o perigo. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais um canal, pessoal. Quem não tem inscrito, se inscreva no canal, deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa sem perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, um dinheiro extra. Só que, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o Plus, que mensalmente vais receber 60 mil kwanzas. Não vai avaliar, não tem aquele, não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes, então minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, recentemente o Galo Negro realizou a Conferência Internacional sobre a Paz, Segurança e Desenvolvimento em Angola. E nessa conferência se falou de muitas coisas, autarquias, revisão da Constituição, muita coisa. Eu vou aqui colocar apenas um trecho da conferência, mas o ponto aqui, na minha opinião, foi a questão da revisão da Constituição da República, minha família. Todos nós queremos uma revisão, sim, mas é isso também que o MPLA quer, ok? E para a UNITA conseguir alguma coisa, será obrigada a negociar com o MPLA. Eu quero aquilo, você quer aquilo, então estamos kit. E o GLO quer aumentar o mandato. E a UNITA também quer trocar alguns pontos. Como é que será, minha família? Ai. Vamos ter que esperar para nós ver os próximos capítulos desse filme. Vamos aqui assistir um pouquinho a conferência. Uma palavra composta por apenas 3 letras é fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Não é possível falar de desenvolvimento sem paz. Coincidentemente, o ato de hoje ocorre 5 dias depois da comemoração do Dia Internacional da Paz, instituído pela Organização das Nações Unidas em 1981 e comemorado pela primeira vez no ano seguinte. A iniciativa visava alertar a humanidade para a necessidade de um mundo sem conflitos e sem violências. E para tal era imprescindível que todos os esforços fossem envidados para a celebração de acordos que produzissem paz por via cessar-fogo. Naquela altura, só para recordar aos mais novos, o mundo era bipolarizado. Estava há cerca de 36 anos em Guerra Fria, com intensos conflitos regionais nas chamadas zonas de influência das grandes potências. Eu faço aqui uma parte para dizer que hoje dá a ideia que estamos a retomar as características do mundo de então.
bipolarizado e sujeitado aos interesses das grandes potências. Prezados compatriotas, o papel dos atores políticos na garantia da paz e do desenvolvimento é o tema que nos foi proposto abordar. Fizemos uma pequena incursão para nos situarmos no contexto em que a paz se apresenta como condição sem a qual não se pode aspirar ao desenvolvimento, nem ao progresso ao longo da história recente da humanidade. O papel dos atores políticos angolanos ganhou relevância com a participação na luta pela independência nacional. Numa primeira fase, angolanos de todas as regiões e de todas as classes sociais, tocados pelas injustiças que caracterizavam o sistema colonial, despertaram para a luta armada. O traço da União foi o desejo de ver Angola livre da colonização. Foi assim que Holden Roberto, Ilídio Machado, Mário de Andrade, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Jonas Savimbi, entre outros ilustres, Gentil Viana, não posso esquecê-lo nesta casa aqui. Filhos deste país doaram-se à luta pela independência, militando na UPFNLA, no MPLA e na UNITA. Uma luta anticolonial bem-sucedida deu lugar depois às disputas de interesses e à guerra fratricida entre irmãos. O mundo que temos hoje vive um momento da sua história marcado por grandes transformações, decorrentes sobretudo do avanço tecnológico nas diversas esferas da sua existência. Na produção económica dos bens naturais, nas relações políticas da vida social e na construção cultural. Esta nova condição exige um redimensionamento de todas as práticas mediadoras da sua realidade histórica, quais sejam o trabalho, a sociabilidade e a cultura. A ineficiência do governo em tratar de solucionar os problemas económicos e sociais que afetam a porção maioritária da população angolana, a onda de denúncias de práticas de corrupção em órgãos públicos envolvendo lideranças políticas importantes e a sensação de insegurança, resultante não apenas da violência urbana, mas também da instabilidade económica de natureza variada, são elementos que se combinam para formar o pessimismo geral que se tem alastrado em relação aos frutos do sistema político angolano para uma população que, na sua maioria, tem se mostrado desencantada com a política e com os próprios políticos. Neste contexto, foram felizes os promotores desta conferência ao elencarem este tema no programa desta conferência, porque no atual contexto social e político do país faz todo o sentido que nos questionemos sobre qual deve ser o verdadeiro papel dos atores políticos na salvaguarda e garantia da paz, da estabilidade e do desenvolvimento em Angola. Afinal, quem são os que podemos qualificar de protagonistas ou atores políticos em Angola e que tarefas e responsabilidades lhes estão reservadas primordialmente para que efetivamente possam assegurar a paz, a estabilidade e o desenvolvimento? Três dimensões em relação às quais, como já anteriormente referi, não se pode dizer com toda a propriedade que Angola seja uma nação feliz. E nem tampouco os angolanos se podem considerar um povo feliz. Ainda estamos longe disso e, lamentavelmente, as condições degeneram-se muito mais e degeneraram-se muito mais nos últimos anos. É a vocação de qualquer político digno desse nome revestir-se de certas características sem as quais se desqualificaria de ser um ator político. E a primeira de todas as responsabilidades de um político é mesmo a promoção do bem comum. Um conceito sobre o qual nos deteremos um pouco mais na presente abordagem. Para não levar muito tempo, nós vamos publicar na íntegra e estamos aqui a fazer alguns saltos à intervenção. Detalhamos especificidades do bem comum. Desta feita, o bem comum define-se em relação à pessoa humana. Trata-se de um bem humano, de uma comunidade humana. Quer esta seja familiar, profissional, seja nacional ou seja internacional. Em Angola, por exemplo, após 48 anos de independência nacional, o povo angolano encontra-se a viver na mais profunda situação de miséria. Esperavam ver e sentir os seus direitos fundamentais respeitados e promovidos. Esperavam finalmente a sua dignidade reconhecida e protegida.
Esta realidade, 48 anos depois da independência, ainda não aconteceu. O sonho da dignidade para todos. Porquê? A resposta parece-nos ser simples, sendo, pois, a responsabilidade de perseguir o bem comum da competência não só das pessoas consideradas individualmente, mas também do Estado. Pois que o bem comum é a razão de ser da autoridade política. Esta, por conseguinte, deve respeitar o valor do bem comum. E o primeiro bem comum é a pessoa humana. Esta não se realiza verdadeira e plenamente sem a sociedade. Entre a pessoa humana e a sociedade deve existir uma relação profunda. É por isso que se torna absolutamente desumano que a autoridade política assuma por vezes formas totalitárias ou ditatoriais, que lesam os direitos das pessoas ou dos grupos sociais, pois a autoridade política só tem sentido quando o seu fim primeiro é a promoção, o respeito e a proteção do bem comum. No âmbito da ética social, o tema do bem comum constitui o objeto fundamental do problema da justiça social, na medida em que esta é a meta a perseguir. O Estado existe em função do bem comum, na medida em que deve promovê-lo e tutelá-lo em benefício de todos os cidadãos. Quando o Estado trabalha para garantir o bem comum dos cidadãos, estes devem ser também responsabilizados na promoção do bem comum, dentro de um projeto social que visa fazer participar os próprios cidadãos na promoção da sua realização integral, isto é, realização espiritual e realização material. Estamos aqui a falar do princípio da subsidiariedade. A noção de bem comum assume a realidade do bem pessoal e a realidade do projeto social, na medida em que as duas realidades formam uma unidade de convergência, ou seja, a comunidade. O bem comum é, assim, o bem da comunidade. O conteúdo do bem comum, como já o referimos anteriormente, não se restringe aos valores económicos, mas aberto a todos os âmbitos da vida social. O complexo de bens, fins e condições que interessam a todos e dos quais todos devem participar. O bem particular e o bem comum. A força da noção do bem comum reside na ideia do bem. Um bem é aquilo que a pessoa procura, aquilo para o qual ela tende a atingir um nível superior de desenvolvimento. É o fim para o qual a pessoa é feita e se define. É o termo pelo qual o ser humano caminha e progride. Quando falamos do bem comum, referimos-nos ao bem de todos. E como já dissemos anteriormente, não apenas a de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. O bem de um indivíduo, por exemplo, chama-se bem privado. Este é diferente do bem comum. Uma sociedade e as riquezas que ela detém e contém é o bem comum de todos. Interessa a vida de todos. Exige prudência da parte de cada um, sobretudo da parte de quem exerce a autoridade. A sua manutenção é da responsabilidade de todos, mas a proteção e a garantia de chegar a todos é da responsabilidade de quem governa. A autoridade política num sistema democrático é escolhida pelo povo, a fim de ordenar e arbitrar essas responsabilidades. E de acordo, citando aqui o Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica, isto inclui 3 elementos essenciais. Supõe, em primeiro, o respeito da pessoa como tal. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos humanos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. Em segundo lugar, o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento da própria sociedade. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. Sem dúvida, a autoridade pertence a arbitrar, em nome do bem comum, entre os diversos interesses particulares, mas deve tornar acessível a cada qual aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana. Alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação, acesso à cultura, informação, direito de constituir família, etc, etc. Finalmente, o bem comum implica a paz, quer dizer, a permanência e segurança de uma ordem justa. Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e a dos seus membros. O bem comum está na base do direito à legítima defesa, pessoal
e coletiva. Cada comunidade humana possui um bem comum que lhe permite reconhecer-se. Como tal, é na comunidade política que se encontra a sua realização mais completa. Pertence ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos corpos intermédios. Tratando-se do bem comum nacional, será necessário considerar o aspecto material e suas exigências como elementos-chave para a consciência do respeito de todo o cidadão. Uma nação tem que ter um bom clima, boas estradas, bons caminhos de ferro, bons portos, bons aeroportos e tantos outros elementos para tornar a vida dos cidadãos mais agradável e mais fecunda. A nossa terra, a nossa Angola, os nossos rios, as nossas lindas montanhas, as madeiras, também o petróleo, os diamantes, o ferro, o ouro, o mercúrio, constituem um bem comum que a todos deve servir. Procurar o bem comum da nação exige da parte de quem governa e do povo o discernimento, a abnegação, a firmeza. O bem comum da nação será automaticamente fraco e magro, se não for ardentemente desejado e estimado. Isto implica da parte de todos a retidão de espírito e a coragem e vigor da vontade. Governar para si, para o seu próprio e não para o bem comum, como faz atualmente o nosso governo, é absolutamente imperdoável. O bem comum implica a promoção da paz, quer dizer a permanência e a segurança de uma ordem justa. E a paz implica o diálogo e a reconciliação nacional. Mas o facto é que um diálogo não pode produzir efeitos felizes quando for realizado numa base de arrogância. Como pode alguém dialogar se se vê sempre e se vê o outro como inimigo? Como pode alguém dialogar se se assume como um homem supravirtuoso por herança? E o que vemos suceder com o partido do regime, cujo pensamento e comportamento em relação à UNITA permanentemente não é de um adversário político, mas literalmente de um inimigo a abater. Em relação à sociedade, aos jovens, em relação também ao povo, é permanentemente arrogante, autoritário e muitas vezes violento. Como pode alguém dialogar sentindo-se participante de um gueto de homens donos da verdade e donos do saber, para quem todos os que estão fora são inferiores? Como pode alguém dialogar fechando-se à contribuição dos outros, as boas ideias dos outros? A arrogância e a teimosia são incompatíveis com o diálogo. O diálogo só dará frutos esperados quando é realizado por pessoas humildes. Os homens que não têm humildade ou que a perdem não se aproximam do seu povo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão ser humano quanto os outros, então falta-lhe ainda muito que caminhar, muito que aprender, para chegar ao lugar do encontro. Neste lugar do encontro não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há homens que em comunhão buscam saber mais e aprender para solucionar os problemas comuns. Uma sociedade é sã, progresso e paz, tem saúde quando todos os membros exprimem voluntariamente o que pensam, o que sentem e o que projetam, abrindo-se com lealdade, sem receio de serem desconsiderados. Falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar os homens é uma pura mentira. Falar em servir o povo e matá-lo a tiro ou a fome é uma outra violência. Não há diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro e aberto à diversidade de pessoas e à diversidade de opiniões. Finalmente, o objetivo do diálogo nunca é o de vencer sempre ou de convencer sempre, mas os seus sujeitos devem abrir-se um ao outro e colocar-se desarmados perante o outro. Por isso o diálogo é sempre um ato de escuta, escutar o ponto de sofrer com o outro e tentar descobrir e alcançar o tesouro escondido no coração ou na visão política do outro. Um diálogo dessa natureza devia levar os seus sujeitos a identificarem-se com os problemas comuns que afetam a nossa sociedade. A estabilidade política, social e económica. Os atores políticos são permanentemente chamados ao empenho e à promoção da estabilidade social e política. A estabilidade política requer, como anteriormente dissemos, um diálogo permanente entre os atores políticos.
Requer programas sérios que contemplam a participação ativa do cidadão no tecido social e económico. A estabilidade política implica o combate cerrado à corrupção, à pobreza e à exclusão social. Nós encontramos em muitos cientistas políticos uma convergência quanto à definição da corrupção política. Esta é, para alguns, qualquer transação entre os atores do setor privado e setor público, através do qual os bens coletivos são ilegalmente convertidos em recompensas privadas. Entretanto, pensadores em matéria de corrupção adiantam que esta definição não distingue claramente a corrupção política e a corrupção burocrática. E esta existe substantivamente no nosso país. Estabelece o necessário envolvimento do Estado e dos agentes estatais na corrupção, sem qualquer noção acerca do nível de autoridade na qual a corrupção acontece. A corrupção política envolve decisores políticos. Nesse sentido, a grande corrupção ou corrupção política acontece nos mais altos níveis do nosso sistema político. Acontece quando os políticos e agentes do Estado estão mandatados para criar e aplicar leis em nome do povo, são eles próprios corruptos. A corrupção política existe quando os decisores políticos utilizam o poder político do qual dispõem para sustentar o seu poder, o seu status e acumular riqueza. Deste modo, a corrupção política pode ser distinguida da corrupção burocrática ou de baixo nível, que consiste na corrupção na administração pública, na extremidade ligada à implementação das políticas. No caso de Angola, a corrupção política ocorre ao nível superior do Estado e tem repercussões políticas. A corrupção política, para além de conduzir a uma atribuição indevida de recursos, também afeta o modo como as decisões são tomadas. A corrupção política é a manipulação das instituições políticas e das regras de procedimento e, portanto, influencia as instituições governamentais e o sistema político e leva frequentemente à deterioração institucional. A corrupção política é, portanto, algo mais do que um simples desvio às normas legais e formais escritas dos códigos de ética profissional e acórdãos dos tribunais. A corrupção política existe quando as leis e as regulamentações são mais ou menos sistematicamente abusadas, contornadas, ignoradas ou mesmo ajustadas quando é conveniente por governantes para se adequarem aos seus interesses. Combate à pobreza. Não nos esqueçamos de que a história de Angola é marcada, desde o período colonial, pela pobreza e pela desigualdade social. Maria Vera Lúcia Leite Nogueira trabalhou bastante, uma investigadora, na concepção sobre a pobreza, explicando este autor que a pobreza é a privação da cidadania. Uma vez que ser pobre é também não poder defender os seus direitos. Explica ainda e concebe duas formas de pobreza: não ter e não ser. Ou seja, pobreza quantitativa material e pobreza qualitativa de ordem política e imaterial. Na sua ideia, o povo pobre é também aquele que, mesmo sem privação material para a sobrevivência, ainda não se autodeterminou, ou seja, ainda não se organizou para participar de forma consciente do processo histórico da sociedade da qual faz parte como cidadão. Citando: não é exagero afirmar que o traço mais profundo da pobreza política de um povo seja a falta de organização da sua sociedade civil, sobretudo frente ao Estado e às oligarquias económicas. Esta é uma das noções mais acertadas sobre a pobreza, uma vez que não se restringe somente a fatores económicos e considera a autodeterminação e a capacidade que têm os cidadãos de participar na sociedade na qual estão inseridos. Em Angola, a pobreza é um fenómeno multidimensional, pois não pode ser vista somente como insuficiência de renda, mas também como não acesso aos serviços básicos, à informação, ao trabalho e a uma renda digna e a não participação social e política. Sobre o tema da pobreza, várias iniciativas políticas mundiais têm sido tomadas, com destaque para a Conferência Mundial para o Desenvolvimento Social,
realizada em 1995, e em 2000 a Cimeira do Milénio. Esta última fixou 8 objetivos principais para o desenvolvimento humano, ou seja, os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, que me escuso de aqui citar. Em quase todas estas reuniões, o governo angolano participou e tomou as suas notas. Mas no terreno, teste de surdo, infelizmente, e de cego. Nenhuma das metas acima teria citado tem uma completa aplicação no nosso país. Pouco tem sido feito para cumprir as 8 metas do milénio, nomeadamente aquela primeira, que é a erradicação da pobreza e da fome, que continuam a crescer, infelizmente. No nosso caso angolano, o combate à pobreza passa necessariamente por um incentivo à educação de qualidade, pela formação ética das consciências, pela revisão da nossa Constituição. É uma forma de combater a pobreza. E, incontornavelmente, pela implementação das autarquias locais. Sem autarquias locais, não vamos ter uma sociedade com condições de se poder defender melhor. Combate à exclusão social. Não há por onde começar por reconhecer a inclusão social em Angola. O que caracteriza este país é, sim, a exclusão social em todos os domínios da vida social, da vida política, económica e até cultural. Tá aí, minha família. Lembrando que eu disse, a conferência é longa. Apenas coloquei aqui algumas partes para cada um tirar a sua própria conclusão. Eu quero ver a tua opinião. O que você achou das dicas do líder do Galo Negro? Se você gostou, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe. Vamos mexer agora. Ficamos por aqui, família.